A paz do Senhor, meus irmãos, finalmente chegamos aqui à nossa última aula dentro desse tópico de teologia que estamos estudando, que é Cristologia, a doutrina de Cristo. E hoje vamos falar sobre o sacerdócio de Cristo. Vamos falar sobre Cristo, sumo sacerdote qualificado, o sacrifício expiador de Cristo e a superioridade do sacerdócio de Cristo. Bom, então vamos aqui para este assunto. Ao considerarmos o ministério de Cristo glorificado, é que vemos a importância do seu ministério sacerdotal a nosso favor. Nossa comunhão com Cristo no presente resulta do seu ministério como nosso sumo sacerdote perante Deus. Disso está escrito em Hebreus 7:25. Vivendo sempre, uma referência a Cristo, isto é, Cristo, para interceder por eles. Evidentemente, o conceito de sacerdote remonta lá ao livro de Gênesis, que é comum ao judaísmo e ao cristianismo. Hoje vamos tentar estabelecer a unicidade do sacerdócio de Cristo. Seu sacerdócio não é somente diferente, ele também é superior ao sacerdócio aarônico. A superioridade do sacerdócio de Jesus é o tema da epístola aos Hebreus. Para que você tenha um melhor entendimento sobre isso, seria interessante ler Levítico e depois em seguida ler Hebreus. Ou Êxodo, depois Levítico e depois Hebreus. Vamos aqui para a letra A. Cristo, um sumo sacerdote qualificado. A Epístola aos Hebreus trata profundamente do sacerdócio de Cristo. Hebreus capítulo 5, versículo 1 até o 4, enumera as qualificações e funções do sumo sacerdote. Ele precisava ser escolhido dentre os homens e nomeado a favor deles, devia oferecer no altar apropriado sacrifício pelos pecados do povo e tinha que ser aprovado por Deus para o ministério, não podendo ele próprio tomar para si essa honra, e devia ser capaz de condoer-se dos ignorantes e errados. Nós vamos ver a partir da próxima página que em Cristo cumpriu essas 5 qualificações ou funções do sumo sacerdote. Então vamos lá. Primeiro, o sumo sacerdote devia ser tomado dentre os homens. Jesus Cristo possuía todas as qualidades exigidas de um sumo sacerdote. Nós já estudamos em aulas anteriores acerca da encarnação de Cristo, Cristo fez-se homem para cumprir justamente todas as qualificações exigidas de um sumo sacerdote. Então, vemos aqui, em Hebreus 2, 4 a 18, Hebreus 5, 1 e 6, acerca do propósito, do sumo sacerdote. Cristo, ele tornou-se humano para nos representar. Então, o sumo sacerdote deveria ser tomado dentre os homens para servir de representante. Segundo, oferecer sacrifício pelos pecados. Sabemos de que maneira Cristo, o supremo sacrifício pelos pecados da humanidade, pagou o alto preço da redenção com seu próprio sangue. Diferente dos sacerdotes terrestres, Cristo não tinha pecado próprio para expiar, porquanto não precisava oferecer sacrifícios por si mesmo, conforme está lá em Hebreus 4 e 15. Hebreus 5 e 8 declara que Cristo, embora sendo Filho de Deus, na condição de homem, aprendeu a obediência pelo sofrimento, sendo isso parte do seu preparo para o sacerdócio. Nunca poderemos entender no seu todo o terrível sofrimento de Jesus no Getsêmani e na cruz.
chamado por Deus. Então, terceira coisa, né, que qualificava um sumo sacerdote é que ele deveria ser chamado por Deus. Então, a escolha divina de Jesus Cristo para o sumo sacerdócio é anunciada profeticamente no Salmo 2, verso 7 e no Salmo 110, verso 4, e é relembrada em Hebreus 5, 5 e 6, né? Hebreus capítulo 5, versículos 5 e 6. O sumo sacerdote também tinha que ser um homem compassivo. Os evangelhos nos mostram, né, Jesus como um homem de grande compaixão, que entende nossas tentações e fraquezas. Isso está bem explícito lá em Hebreus 4 e versículo 15. Vamos aqui para a letra B, onde fala sobre o sacrifício expiador de Cristo. Para compreendermos bem a Epístola aos Hebreus, né, no que diz respeito ao ofício sacerdotal, devemos ter sempre em mente o livro de Levítico, pois em Hebreus vemos plenamente o livro de Levítico realizado, cumprido na pessoa de Jesus, o sumo sacerdote perfeito. E também prefigurado em alguns aspectos, né, do Antigo Testamento, como, por exemplo, na questão do dia da expiação. Está lá em Levítico 16, 1 até o 34. Então, em Levítico, o dia da expiação tem destaque especial porque prefigura a obra da redenção de Cristo. Uma vez por ano, naquele dia, né, o dia da expiação, o sumo sacerdote apresentava 2 bodes no altar de Deus. Um deles era imolado e o outro, né, se imputava os pecados do povo. Após isso, o segundo bode era conduzido do acampamento israelita para o deserto. Esses 2 bodes representavam 2 aspectos da obra de Cristo em lugar do pecador. O bode morto representa a morte de Cristo em lugar do transgressor. A morte de Cristo, né, vindicou a santidade e a justiça de Deus e satisfez todas as exigências da lei divina que foi violada, de acordo com Romanos 3, 24 a 25. O bode vivo, né, também chamado de bode emissário, é uma figura da obra de Cristo, removendo para longe as nossas iniquidades, para que não sejam mais lembradas por Deus, conforme Hebreus capítulo 8 e versículo 12. Vamos aqui para a letra C, onde fala sobre a superioridade do sacerdócio de Cristo. Então vejamos agora como o sacerdócio de Cristo é superior em todos os sentidos ao sacerdócio levítico. A Epístola aos Hebreus mostra de forma bem detalhada a superioridade de Cristo como sumo sacerdote. Vamos ver aqui em primeiro lugar sobre o caráter de Cristo. Em primeiro lugar, né, o caráter pessoal de Cristo é superior a de qualquer outro sacerdote. Só Cristo foi Deus encarnado, só Ele levou uma vida humana sem pecado, conforme Hebreus 7, 26. Aqueles que quiserem argumentar que um sumo sacerdote sem pecado seria incapaz de identificar-se com os sofrimentos do pecado, Frank Boyd dá a seguinte resposta em seu livro acerca da pessoa de Cristo. A simpatia com o problema da tentação não requer a experiência do pecado. Pelo contrário, quem já venceu é quem mais plenamente entende o poder da tentação e pode muito mais compadecer-se dos que são tentados. Quem cedeu à tentação não conhece plenamente o poder dela, porque já sucumbiu. A Epístola aos Hebreus oferece-nos uma grande lista de evidências que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio de Arão, entre as quais se destacam a revelação, esperança, sacerdócio, ministério, alianças, promessas e sacrifício. E depois os irmãos, com calma, façam a leitura aí de todas essas referências. Ou, em segundo lugar, o perfeito sacrifício de Cristo.
O sacrifício oferecido por Cristo foi incomparavelmente superior a qualquer sacrifício oferecido por outro sacerdote. Todos os demais sacerdotes ofereciam sacrifícios provisórios, que apenas prefiguravam o perfeito sacrifício de Cristo, que ofereceu sacrifício de si mesmo. Ao morrer na cruz do Calvário como Cordeiro de Deus, Cristo satisfez uma vez para sempre a necessidade de sangue expiador derramado para vindicar a santidade de Deus, violentada pelo pecado do homem. Quando Jesus bradou na cruz, está consumado, ele estava assegurando que jamais alguém teria que morrer pelos pecados do mundo. Ao contrário dos sacrifícios diários dos sacerdotes levíticos, Jesus ofereceu um sacrifício que tornou desnecessário qualquer outro, em qualquer tempo. Isso está registrado, esta verdade está registrada em Hebreus 7 e 27, que diz que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo pecado do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Terceiro, a nova aliança. Vejamos. Hebreus 9, de 13 a 15, confirma a superioridade de Cristo, ou do sacrifício de Cristo, e mostra como seu sacrifício supremo e eterno o qualificou para ser o divino mediador de uma nova aliança e perfeita aliança entre Deus e os homens. Depois os irmãos com calma leem o texto de Hebreus 9, 13 a 15. Em quarto lugar, o santuário de Cristo é superior. Os sacerdotes levíticos desempenhavam suas responsabilidades em um tabernáculo levantado no deserto e mais tarde nos templos judaicos. Cristo, porém, não somente ofereceu um sacrifício, como também o ofereceu num santuário superior. O santuário de Cristo foi o próprio céu, de acordo com o que está escrito em Hebreus 8, 1 e 2 e Hebreus 9, versículo 24. Quinto e último, o ministério de intercessão de Cristo é superior. Ao considerarmos a superioridade do ministério intercessor de Cristo, ficamos deslumbrados por seu alcance e eficácia. Hebreus 4, 15 e 16 diz: Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O nosso sumo sacerdote, junto ao Pai Celestial, é também onipresente. Podemos entrar confiadamente na sua presença, diante do trono da graça a qualquer hora, sem marcar encontro com antecedência, nem ficar aguardando em sala de espera. Ele está sempre ao nosso dispor mediante a oração. Lembremos que o ministério intercessor de Cristo é também superior porque ele se compadece das nossas fraquezas e enfermidades. Durante os seus anos de vida aqui na terra, Jesus sofreu como homem. Na sua paixão foi homem de dores, conforme está em Isaías capítulo 53 e versículo 3, que passou por sofrimentos atrozes em sua carne. Por isso, Cristo pode identificar-se plenamente com a humanidade e se compadecer de nós. Ao socorrer-nos e apresentar-nos perante o Pai Celestial, ele o faz com base em sua própria virtude e mérito, contradizendo assim o acusador de nossas almas, o diabo, e aperfeiçoando-nos diariamente, conforme o apóstolo Paulo fala aos Colossenses capítulo 2 e versículo 10.
O ministério intercessor de Cristo é também superior porque somente ele intercede por nós face a face com Deus Pai. Os sacerdotes levíticos não podiam aproximar-se de Deus nessa mesma condição, por serem pecadores. Nisso estava uma das razões porque eles, mediante o incensário, envolviam a arca da glória de Deus com fumaça. A escuridão e a nuvem de incenso do antigo santuário serviam tanto para encobrir a indignidade do sacerdote perante o seu Deus, como para encobrir a glória de Deus diante do sacerdote. Agora Cristo se apresenta face a face diante do Pai, sem nuvem nem véu. O perfeito sacrifício de si mesmo possibilita a sua perfeita comunhão com o Pai. E é por nós que ele penetra nessa sublime e perfeita intimidade divina, para nos introduzir também nesse perfeito repouso e bênção que ele obteve por nós. Amém. As aulas desse tópico, Cristologia, foram baseadas no livro Cristologia do curso do ETAD, ou da ETAD, Escola de Teologia das Assembleias de Deus. Bom, na nossa próxima aula nós já vamos estudar o próximo tópico do nosso curso, que é pneumatologia. Vai ser o quarto tópico do nosso curso, tópicos de teologia sistemática. E vamos estudar, dentre vários assuntos, eu destaquei aqui alguns: a divindade do Espírito Santo, os atributos divinos do Espírito Santo, a personalidade do Espírito Santo, o Espírito Santo como terceira pessoa da Santíssima Trindade, a atuação do Espírito Santo a partir do Pentecostes, as ministrações do Espírito Santo ao crente, o batismo com o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo e outros assuntos. Deus abençoe sua vida. Se você puder divulgar os nossos vídeos, as nossas aulas, ficarei muito grato. Até a próxima aula. Que Deus abençoe.